aulad.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia de vocês. Antes de mais nada, inscreva-se no canal se você ainda não o fez. Ó, que português bonito. Porque isso daí você vai ficar sabendo de todas as aulas que vão saindo esse ano, vai bombar, vai ser louco. Então, olha aí para saber todas as aulinhas que estão saindo. E além disso, já curte a aula aí. Qualquer coisa que não gostar, descurte. Beleza? Deixe seu comentário também, qualquer coisa aí, perguntando, e aí eu vou tentar responder o mais rápido possível. Pessoal, olha só, flor, tá? A gente continua falando de angiospermas, então espero que você já tenha assistido a aula ali que diz assim, botânica, angiospermas, que aí a gente falou ali sobre a classificação dessas plantas e tal. Aí a gente viu que elas são plantas fanerógamas, e isso significa que elas apresentam flor. Então a flor é onde a gente encontra os órgãos reprodutivos da angiosperma. E aí nessa flor que eu desenhei aqui, para ter um esquema de uma flor, é óbvio que não é uma flor linda, porque eu não sou um desenhista, apesar de na cadeira de biologia você ficar desenhando que nem um louco, meus desenhos tudo feio. Eu não consegui aprender a desenhar nesse meio tempo, eu fiz um esqueminha de uma flor aqui, tá? Essa flor recebeu um corte, tá? E aí eu tô vendo aqui as partes que compõem uma flor. A primeira coisa que tu tem que lembrar é que a flor ela é feita ou ela é composta por folhas modificadas. Então todas as estruturas da tua flor são folhas modificadas. Beleza? Essa partezinha aqui de baixo, ó, é o que a gente chama, deixa eu botar até em verdinho ali, porque ela tá em verde, a gente chama de receptáculo. Na verdade, esse aqui, desculpa, é o pedúnculo. Pedúnculo. E aí o receptáculo nós temos aqui, ó, receptáculo. Receptáculo. Essa partezinha do pedúnculo é a que vai ligar a flor até o caulezinho ali, ou o galhozinho onde ela vai ficar presa, tá? Então esse aqui é o pedúnculo. O receptáculo é a parte onde se liga o pedúnculo e vai formar a partir do receptáculo, a parte de cima ali é a flor. Beleza. Nessa ligada ao receptáculo a gente pode ter essas folhinhas aqui, ó, que a gente chama de sépalas. As sépalas normalmente são verdes, tá? Normalmente, não significa que toda flor a sépala vai ser verde, tá? Então as sépalas normalmente são verdes e ficam aqui na partezinha de baixo da tua flor. Então essas sépalas, ou o conjunto de sépalas que tem ali na parte de baixo, vai formar o que a gente chama de cálice. Tá? Então o cálice fica por baixo, ó, cálice de vinho, né? Quando vai tomar um vinho, um bom vinho, né? Tu vai lá, mexe. Então o cálice, tu pega ele por baixo, tá? Então cálice é a parte de baixo que vai formar o conjunto de sépalas. Esse conjunto de sépalas são folhas modificadas que servem para a proteção da flor. Eu tenho que proteger esses órgãos sexuais, então as sépalas servem para a proteção. Tranquilo? Conjunto de sépalas, então, é o cálice. Beleza. A partezinha de cima, onde a gente tem essa vermelhinha aqui, ó, são as pétalas. As pétalas normalmente são coloridas, tá? Ou podem ser brancas, dependendo da flor, tá? Então, as pétalas normalmente são coloridas e as pétalas, o conjunto de pétalas, formam a corola, tá? Vou ter corola. A corola. Tá? Então, corola vai ser a parte, o conjunto de pétalas. E essas pétalas, elas vão servir principalmente para atrair polinizadores. Tá? Então, em algumas plantas, essas pétalas terão a função mais de atrair polinizadores. Pelo perfume e tal. Beleza. Então, conjunto de pétalas, corola, conjunto de sépalas é o cálice. E aí eu quero que tu lembre na aula anterior, quando eu te falei das angiospermas, que são plantas que apresentam flores e tal, eu te disse que lá nas monocotiledôneas elas eram trímeras, ou seja, as suas estruturas florais eram múltiplos de 3. E eu te falei que não eram simplesmente as pétalas. As sépalas também serão múltiplos de 3. Assim como as estruturas sexuais, que é o caso dessa flor aqui, ó, que eu vou te mostrar agora as estruturas sexuais. Então, em azulzinho aqui, ó, deixa eu até trocar aqui a cor de caneta. Em azul a gente vai ter a parte que é a masculina, onde a gente vai ter aqui em cima, ó, a parte da antera e aqui embaixo a gente vai ter o filete. O filete vai ser o cabinho que vai ficar preso à antera e a antera vai ser o local onde vai ocorrer a formação do grão de pólen, beleza? Essas duas estruturas vão formar o estame. Esse estame é tá? Então, aqui, ó,
um filete e uma antera formam um estame. O conjunto de estames, esse estame, mais o outro lá de trás, mais os outros, quando estiver, esse conjunto de estames vai formar o que a gente chama de androceu, que é a parte masculina. Beleza? Androceu, parte masculina. A parte feminina, vamos lá? Parte feminina que está representada aqui em pretinho, tá? Essa parte feminina vai ter essa estrutura aqui de cima, que vai ser a abertura, que a gente chama então de estigma. Deixa eu botar só pro outro lado aqui, ó, pra gente organizar direitinho. Então aqui em cima eu vou ter o estigma. Esse cabinho que acaba no estigma a gente chama de estilete. E aí, aqui embaixo, ó, eu vou ter o ovário. E dentro do ovário, óvulos. Então, cada um desse negocinho aqui, ó, que eu tô botando pontinho no meio, é um óvulo, tá? Então, essa estrutura toda, tá? A estrutura toda é o óvulo. Toda ela é óvulo. Beleza? E aí, assim, ó, pessoal, angiospermas, como a gente viu lá desde Pteridófitas, quando eu enxergo uma angiosperma, eu estou vendo o esporófito, né? Que é a parte duradoura da planta. Neste caso aqui, ó, é tudo esporófito. Todas essas estruturas são estruturas diploides, estruturas 2N, lembram disso? Beleza. Então, essas partezinhas aqui, ó, a gente pode chamar de pistilo. E o pistilo, tá? Que é o conjunto com todos os óvulos ali dentro, a gente chama de gineceu. Gineceu é a parte feminina da planta, tá? Ginecologista, gineceu, menina vai no ginecologista, gineceu é a parte feminina, tá? Andro vem de masculina também, tá? Então o andro é a parte masculina. Gineceu, parte feminina. Beleza? Então a parte feminina pode ser chamada também de pistilo. Quando eu tenho uma flor, que nem essa que eu desenhei aqui pra ti, a gente diz que ela é perfeita ou completa. O que significa uma flor completa? Que ela tem a parte de estames, ela tem a parte de pistilo, ela tem a parte de pétalas, ela tem a parte de sépalas. Ela tem os 4 verticilos florais. Aí a gente diz que essa flor ela é completa. Beleza? Quando tem tudo, então ela é completa. E quando ela tem a parte do androceu e o gineceu, a gente então diz que ela é uma flor monóica, tá? Então, essa flor aqui que apresenta parte monóica, parte masculina e parte feminina na mesma flor, a gente diz que é uma flor monóica. Uma casa para os dois sexos. Mono. Um oico. Casa, uma casa para os dois sexos. Uma casa para a parte masculina, pistilo, e uma casa para a parte feminina, estames. Beleza? Então essa flor que eu desenhei aqui para ti, ela é uma flor monóica, com parte masculina e parte feminina. Se ela é uma flor que não apresenta nenhum desses verticilos florais, desculpa, pelo menos um dos verticilos florais, por exemplo, não tem estames, se ela é uma flor apenas feminina, tá? Que daí ela seria uma flor dioica, ela seria uma flor incompleta. Tá? Então, uma flor incompleta é aquela que não vai ter um dos verticilos florais, qualquer um deles, tá? Outra coisa, existem plantas onde o conjunto de pétalas e o conjunto de sépalas podem ser iguais. Na verdade, sépala e pétala tu não consegue diferenciar. Aí a gente diz que ela apresenta tépalas. Tá? Então, tépala é quando a pétala e a sépala são de mesma cor, mesmo formato, tudo igualzinho. Aí tu, não, isso é uma tépala, isso não é uma pétala. Beleza? Completa, então, todos os verticilos florais, monóica, porque ela tem os dois sexos. Se ela for uma flor dioica, e aí uma flor dioica ela vai ter sexos separados, eu posso dizer que uma flor ela é estaminada, se ela só tem só a parte masculina, ou pistilada, se ela só tem a parte feminina. Tranquilo? Belezinha. Olha só, por que isso é importante, pessoal? Para a gente chegar na parte de reprodução. E aí eu vou puxar a TV aqui, ó, que eu vou te botar o ciclo das angiospermas. Estou puxando aqui, estou cuidando para o fio não pegar lá atrás, ó, desviei. Deixa eu ver como é que ficou aqui, dá uma olhadinha na câmera e tal, mais para cá, ok. Beleza. Eu vou passar aqui, ó,
E aí eu vou botar o ciclo de vida. Então tem uma flor bonitona ali, agora uma flor bem desenhadinha, bonitinha e tal. E eu vou largar minhas canetas aqui do lado e vou apontar as coisas pra ti aqui na TV. Beleza, olha só, vai cair. Ó, caiu tudo. Olha só. A flor tá aqui, então eu tenho a parte da antera, e aí lembra que parte masculina a gente chama de micro, né? Microesporângio, micrósporo, beleza. Então a parte da antera eu vou ter o microesporângio, que vão ter dentro desse microesporângio os microsporócitos, que são as células que vão sofrer meiose e vão dar origem aos grãos de pólen. E aí, ó, vão dar origem ao micrósporo, que está aqui. Esse micrósporo vai se germinar, vai se desenvolver dentro da antera. E aí, germinando, ele vai formar o grão de pólen, tá? Aqui está em espanhol, ó, granos de pólen. Ah, Michele me ensinando espanhol. Olha aqui, ó. Então, formou o grão de pólen. Nesse grão de pólen, uma coisa muito importante. Nós vamos ter células que a gente chama de célula germinativa e célula que a gente chama de célula vegetativa, desculpa, núcleo germinativo ou núcleo germinativo ou núcleo vegetativo. O núcleo vegetativo vai formar o tubo polínico. O germinativo é quem vai fazer fecundação. Uma coisa muito importante, tá? Eu vou ter 2 núcleos germinativos no grão de pólen. Tranquilo, seguro isso daí. Grão de pólen gametófito masculino, ok? Olha só, na parte feminina, dentro do óvulo, eu vou ter o megaesporócito, esse que é o megaesporângio, o óvulo é o megaesporângio, tá? Então o óvulo é 2N em planta, lembra disso? Lá nas gimnospermas eu já te falei. E aí esse óvulo desenvolve, sofre, o megaesporócito sofre meiose, vai formar 4 megaesporos. Esses megaesporos vão germinar e vão formar lá dentro a estrutura que a gente chama de oosfera, que é o gameta. Só que do lado da oosfera a gente vai ter 2 núcleos, que a gente chama de núcleos polares. Então eu vou ter a oosfera. Cada um desses meus dedos aqui, ó, são os núcleos polares. Eu vou ter 2 tipos de células importantes. Sinérgides, que vão ficar aqui embaixo, ó, do lado da abertura, que a gente chama de micrópila. E em cima eu vou ter uma estrutura que a gente chama de sinérgides, ou células que a gente chama de sinérgides, que são células que vão auxiliar hormonalmente para que o tubo polínico seja formado. Ou, na verdade, para que o tubo polínico desça direitinho e saiba qual dos óvulos ele tem que entrar. Então eu vou ter hormônios que vão direcionar essa fecundação. Beleza? Aí olha só, o grão de pólen vai ser levado por polinização. O pólen vai chegar aqui no estigma, vai formar o tubo polínico, ó, e vai chegar até lá a partezinha do óvulo. Ele vai entrar pela micrópila e vai liberar os 2 núcleos germinativos. Um dos núcleos germinativos, ó, vai fazer a fecundação. Lá, né? A fecundação será feita, então, por um núcleo germinativo mais a oosfera. Esse núcleo germinativo mais a oosfera vai formar o zigoto, que vai se desenvolver, vai formar o embrião, que vai dar origem depois à plantinha, né? Beleza? O outro núcleo germinativo, lembra que eu te falei que tinha 2? O outro núcleo germinativo, ele vai fecundar os núcleos polares. Esses núcleos polares que estavam do ladinho aqui, ó, eles vão se fusionar e vão formar uma estrutura 2N. Mais o núcleo germinativo que veio do grão de pólen vai formar uma estrutura 3N, uma estrutura triploide. E essa estrutura vai ser o endosperma. Lembra o que serve o endosperma? Nutrir o embrião. Então esse embriãozinho ele vai ser envolto por um tecido triploide, que é chamado de endosperma secundário, que vai nutrir esse embrião para que a planta consiga se desenvolver. Todo esse óvulo vai fechar, então, e vai formar a semente. Então o óvulo fecha, forma a semente, dentro eu vou ter o embrião e o endosperma, e aí essa semente então vai ser envolta depois pelo fruto, né? O fruto verdadeiro que é formado a partir do ovário. Fruto é o assunto da nossa próxima aula, e aí a gente vai ver tudo direitinho. Tranquilo, pessoal? Coisas importantes. Eu tenho uma dupla fecundação. Uma fecundação núcleo germinativo mais a oosfera formando o embrião, ou o zigoto, para depois se desenvolver e formar o embrião. Segunda fecundação, um núcleo germinativo mais os 2 núcleos polares, formando o endosperma secundário, tecido triploide que vai nutrir o embrião. Tranquilinho, né? Bem de boa. Então, pessoal, esse aí seria o ciclo de vida das nossas angiospermas. Vou jogar a TV aqui pro lado para te ficar com mais uma visão dessa minha flor linda e aí te dizer que na próxima aula a gente vai falar sobre fruto e eu começo a aula já falando sobre polinização. Tranquilo? Meus queridos, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau! Causas para
não corria. Galera,